Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula aqui, já estamos na aula 3 desse mini curso de Python. E nessa aula aqui, a gente vai começar a falar sobre condicionais. Então, na primeira aula, a gente falou sobre as principais características do Python. E na segunda aula, a gente falou sobre variáveis e tipos de variáveis. E também falamos sobre prints e inputs, tá? A partir de agora a gente vai falar sobre as condições. Então, as condições é uma maneira muito interessante de você trabalhar com as variáveis, tá? Então você vai ver que cada aula a gente vai complementando a aula anterior e nessa aula aqui a gente vai começar a ir para o próximo nível das variáveis, certo? E o tema que a gente vai ver aqui são as estruturas de controle por condicionais, tá certo? Então, por definição, os condicionais vão trabalhar com condições. Então, o que é uma condição? É algo que vai acontecer se alguma coisa anterior acontecer primeiro. Então, por exemplo, quando você está no trânsito, o seu carro vai andar quando o farol ficar verde. Então, na condição do farol ficar verde, o seu carro pode andar. Basicamente, essa é a ideia. Então, aqui eu tenho um pequeno trecho de código para verificar se o número é positivo. Então, eu tenho aqui o número 10 e aqui ele vai fazer uma verificação. If número é maior do que zero. Se o número aqui for maior do que zero, ele vai fazer um print de número positivo. Se não for, ele não vai fazer nada, tá certo? Então, if significa se, né? O SE, que seria o nosso se, né? Então, se alguma coisa acontecer, ele vai executar o print pra gente. E aí aqui embaixo eu trouxe uma segunda versão. Se a verificação é de positivo ou de negativo. E aí a gente entra na segunda estrutura dos condicionais, que é o else, tá? O else geralmente é a segunda opção. Então, aqui eu tenho o meu número -5, que geralmente é o nosso número de parâmetro, tá? Todo condicional ele tem um parâmetro. Então, no nosso caso aqui é o número -5 e aqui é o 10. No exemplo do carro que eu dei, o parâmetro é o farol. Então, se o farol estiver vermelho, você para. Se o farol estiver verde, você anda, né? Se o farol estiver amarelo, aí depende, a gente sabe que é, né? Depende. Mas, no geral, o farol vermelho você para e no farol verde você anda, certo? Então, aqui o else, ele é como se fosse a segunda opção. Então, o meu número aqui é -5. Se o número for maior do que zero, ele vai printar que é positivo. Se for menor do que zero, o número é negativo. E aí o else ele tem uma característica muito específica, tá? Ele não tem condições, como você pode ver. Então, o if ele tem uma condição. Qual é a condição? A condição é que o número seja maior do que zero. O else ele não tem. Por quê? Ele já interpreta que é o oposto do if, entendeu? Então, se o número for maior do que zero, beleza, ele é positivo. Se ele não for, então ele é negativo. Não existe outra opção. Então, o zero é um número neutro. Se for maior do que zero é positivo, se não for é negativo. Então, você não precisa justificar para o else o que ele vai fazer. Ele geralmente é a opção que falta. Então, como eu disse, a programação é literal. Então, ele vai ver ali qual é o condicional if. O condicional if é números positivos. Então, o que não é positivo, naturalmente é negativo. A única diferença seria o zero. O zero seria a exceção, ele não é positivo nem negativo, né? Então, nesse caso aqui, ele mesmo interpreta. E se você tentar colocar a condição aqui, ó, ele vai dar erro. Então, se eu colocar um número aqui, você pode ver que ele já está dando erro, tá? Ele não interpreta isso aqui. O else, ele não pode ter condições. Só que aí, nesse caso agora, a gente vai entrar com uma outra característica. Como eu disse, você tem o número positivo, você tem o número negativo e o zero é o ponto neutro. E é assim que você vai aprender o elif. Então, o elif é o meio termo. O if é uma coisa, o else é a outra coisa. O if é o quê? O if é o meio termo, certo? Então, como na programação tudo é literal, você precisa explicar para ele. Então, caso você tenha alguma situação que seja um meio termo, você tem que explicar para ele o que é o meio termo, certo? Então, aqui a gente vai fazer a verificação se o número é positivo, negativo ou zero. O nosso número parâmetro é o zero. E as nossas condições serão as seguintes. Se o número for maior do que zero, o número é positivo. Se o número for menor do que zero, o número é negativo.
E aí o else seria o número é zero. Então, como eu disse, o else ele nunca tem condição, ele sempre é o que falta. Então, o if e o elif, tá? Elif significa else if, tá? Então, é o el e depois if. Então, é uma fusão entre else e if. Então, o elif é o meio termo, tá? E aí aqui é uma regra interessante. Se você quiser fazer um condicional, por exemplo, com 10 coisas, o elif vai ser o meio. Então, se você fizer um condicional com 10 condições, você vai fazer isso aqui, tá? Então, aqui não tem 10, aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar só mais uma aqui. 8, 9. Vamos ver agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom. 9 tá bom. Beleza. Então, aqui eu tenho os condicionais. Então, uma regra obrigatória dos condicionais. A primeira condição sempre será if. If. A última condição sempre será else. Tudo que está no meio é elif. Então, se você tem uma estrutura com 500 condições, a primeira vai ser if, a última vai ser else e as 498 que estão no meio serão elif, tá? Então, quando você for construir um condicional, qual é a única coisa que você tem que tomar cuidado? As possíveis opções, tá certo? Então, aqui eu tenho 3 opções. Números maiores do que zero, menores do que zero ou igual a zero. Então, aqui eu limitei todas as opções para o else ser a última opção. Se você construir um condicional errado e você não souber organizar suas opções, você vai ter um código quebrando, tá? Mas aí que é um problema. Não necessariamente ele vai dar erro, tá? Mas se a sua condição estiver errada, pode ser que ele dê uma resposta que você não queira. Então, sempre tome cuidado, porque quando dá um bug, quando o código quebra, isso geralmente é bom, porque a gente sabe que deu erro e a gente sabe aonde consertar esse erro. O problema é quando você tem essas brechas. Então, assim, o código ele não está escrito errado, mas ele foi organizado da maneira errada. Então, ele vai trazer um resultado que não deveria, mas você não vai saber porque o código não quebrou. Então, você tem que prestar muita atenção, principalmente nessas estruturas de condicional, para você não ter uma resposta que você não queira, tá certo? Então, para finalizar essa aula, a gente vai trabalhar com mais duas estruturas. Os operadores lógicos e os operadores relacionais. Então, os operadores lógicos é o AND, OR ou NOT, tá? AND é a E, seria o E, o OR seria o OU, e o not seria o não, tá certo? Então aqui eu trouxe um parâmetro de idade para você entender um pouco melhor como funciona o AND, tá certo? Então aqui eu tenho uma idade de 20 anos, certo? E aí aqui eu tenho o meu condicional de idade. Então se a idade, né, no caso, se a minha idade for maior ou igual a 18 e menor ou igual a 65, você tem idade ativa para trabalhar, tá certo? Isso aqui, gente, ele serve para poupar um pouco do seu trabalho. Porque se você não fosse usar o AND, você teria que fazer isso aqui, ó. If, e aí você colocaria dessa maneira aqui, ó. 2 pontos. E aí você traria a outra opção aqui embaixo também. Então, if, e aí você traria o print aqui embaixo também. Então, para evitar que você faça isso, você coloca nessa estrutura E aqui. Então, a estrutura AND, ela serve basicamente para você colocar duas condições dentro do mesmo if, para você não ter que escrever duas linhas, tá? Isso aqui é boa prática, tá? Tecnicamente, escrever dessa maneira aqui não está errado, tá? Aqui não seria nem if, né? O if é só o primeiro, então aqui seria elif, tá? Mas isso aqui, gente, se você for parar numa empresa e escrever isso aqui, como eu disse, não está errado. Mas isso aqui é tipo você cometer erro de português, sabe? Você vai levar uma zoadinha, tá? Então não cometa esse tipo de erro aqui, tá? Você tá vendo esse vídeo aqui, então não cometa esse tipo de erro aqui. O OR é basicamente o OU. Então, aqui eu estou dizendo, se a sua idade for maior ou igual a 18 ou menor ou igual a 65, então você tem idade ativa para trabalhar. Então, isso aqui quer dizer
Nesse caso aqui, nesse exemplo de idade, o ou não ficou tão legal, mas existem estruturas que você pode usar o ou com muito mais precisão. Então, nesse caso aqui, você também vai ter duas condições, mas qualquer uma delas serve, entendeu? Então, a ideia do ou é, você tem duas condições, qualquer uma serve. A ideia do and é, você tem duas condições e as duas têm que bater. Se você está numa situação onde as suas duas condições têm que bater, você vai utilizar o and. Se você está numa situação onde qualquer uma pode bater, aí você vai utilizar o or, tá certo? E para finalizar, a gente vai trazer os relacionais. Então, os relacionais, eles são basicamente essas comparações que a gente fez aqui em cima, só que de uma maneira um pouco melhor explicada. Então aqui eu tenho a variável A, que é igual a 10, e a variável B é igual a 20. Então, se A for igual a B, se A for maior do que B, ou menor do que B. E vale ressaltar, nesse caso aqui você está vendo que tem dois sinais de igual, tá? E aí aqui é uma questão que faz parte da sintaxe do Python. Quando você coloca apenas um sinal de igual, você está dizendo que isso aqui é uma variável. Então se eu colocar isso aqui, ele vai entender que A é igual a B. Então, nesse caso aqui é uma variável. Então, toda vez que eu chamar a variável a minha resposta vai ser B. Nesse caso aqui, que você tem dois sinais de igual, é a questão de igualdade, tá? Então, aqui ele vai fazer a validação e vai dizer se os números são iguais. No caso aqui, eles não são. A é 10 e B é 20. Então, esse if ele só seria válido se isso aqui acontecesse, mas como não é, aqui a resposta que a gente vai ter vai ser a resposta do else, que está dizendo que B é maior do que A, tá? E como você pode ver, A é igual a B e A é maior do que B, mas aqui eu não declarei que A é menor do que B. Ele automaticamente vai tirar essa conclusão porque é a solução que faltou. Então sempre tome cuidado com essa organização dos seus condicionais, tá? E por último, que eu esqueci de falar, tem a estrutura que a gente vai utilizar aqui, que é a estrutura para ver se um número é par ou se um número é ímpar, tá? Então, como você pode ver, a gente utilizou uma estrutura de int input aqui, então o que a gente viu na última aula sobre o input e sobre como você faz para formatar o input, a gente vai formatar um input aqui dizendo que é um número inteiro e a resposta dele é basicamente isso aqui. Então, número módulo de 2 igual a 0. Isso é uma questão um pouco mais técnica da matemática, que eu não vou me aprofundar aqui, mas o que eu quero dizer? Todos os números pares, módulos de 2, terão como resultado 0. Todos os números ímpares, módulo de 2, não terão o resultado 0. Então, a matemática tem aquela regra de que todo número par é divisível por 2, certo? Então, a estrutura que a gente está criando é basicamente isso, para validar se o número é par ou não. Então, a gente pode rodar isso aqui, Python, aula 03.py, e ele vai dizer aqui para mim digite um número, que é esse input que a gente colocou aqui. E eu vou dizer aqui, sei lá, 23. O número é ímpar, tá? Então, essa estrutura aqui é basicamente para fazer a validação se um número é par ou não. Geralmente, isso aqui é uma estrutura que você não vai utilizar muito em códigos, porque quando você aprende os macetes da matemática, você sabe identificar se um número é par ou ímpar logo de cara, mas caso você precise, em alguma situação, você precise escrever esse código e você precise fazer essa validação específica, é assim que você faz, tá? Essas estruturas aqui de módulo de 2, geralmente são estruturas de pessoas que trabalham com uma matemática mais avançada dentro da programação. Projetos mais simples não vão utilizar isso, mas é muito importante que você saiba, tá certo? Então, fico por aqui e até a próxima aula. Se inscreve no canal, like no vídeo e se você quer dominar o Python de ponta a ponta de uma maneira extremamente profunda, confere o link na descrição aqui para o Python Pro. Dentro do Python Pro, isso aqui é só o começo, tá certo? Então, te espero lá. Até a próxima.